A paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia Ponce e hoje nós estaremos trabalhando a lição 9 das duas revistas de adolescentes, Viver Mais e Adolescer Mais. A mensagem valiosa da nossa primeira revista nos diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está lá em 1 João 5,4. Nossa verdade aplicada. Quanto mais firme em Cristo, menos sujeitos ao mundo. Vamos prosseguir? Nosso tópico 1 da nossa lição nos fala sobre a igreja vitoriosa. Nós, enquanto igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos que percorrer uma longa jornada nesta terra até chegar nos céus, que é o reino do nosso Deus. E nós temos aqui em 1 Timóteo 4,1 que nos diz assim: o abandono da fé, que nessa longa jornada que nós temos que percorrer até chegar ao céu, nós temos que andar em um longo caminho, porque nós não sabemos qual é o dia e nem qual é a hora em que o nosso Deus virá para cada um de nós, ou que ele fará o arrebatamento da igreja. Lá em Timóteo nos diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. A palavra do nosso Deus, ela já nos orienta. Olha, vai chegar um tempo que muitos irão se cansar de continuar na igreja, de continuar sendo crente, de continuar na doutrina, sendo fiel e obediente a Deus, e vão procurar caminhos mais fáceis. Caminhos em que o dinheiro é mais valorizado do que Deus, caminho em que a prostituição é mais valorizada do que a fé, do que obedecer. Muitas pessoas estão saindo das igrejas em que professam a verdadeira fé para irem para templos que são muitas vezes liderados por demônios, com doutrinas que contrariam a vontade do nosso Deus. Estão apostatando da fé, deixando de seguir a verdade para seguir a mentira, porque se cansaram de andar no caminho da verdade. Cuidado, adolescente. Cuidado com amigos que estão te levando para lugares errados, lugares que te distanciam do nosso Deus. Mas na jornada da vida, nós temos aqui o ponto 2, que nos fala sobre a igreja vitoriosa guardar as promessas. Lá em Apocalipse 3,10 nos diz que: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Não é porque você é crente que você está livre de passar por provações, por tentações, por tribulações. Você vai passar por tudo isso aqui. Só que a palavra já nos deixa bem claro que se você permanecer firme no caminho da fé, você vai passar por tudo isso guardado pelas mãos do nosso poderoso Deus. Porque o nosso Deus, ele tem coisas lindas e grandiosas para todo aquele que é fiel. Que nos leva ao ponto 1, adolescentes fiel. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são o que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2,9. Adolescente, não há como imaginar a grandeza do reino de Deus, porque os nossos olhos terrenos ainda não viram sobre a terra nada que se compare à magnitude do reino de Deus. Se mantenha firme, se mantenha fiel aos propósitos do nosso Deus, aleluias, porque Deus, quando você vencer a jornada da fé, Ele vai conceder a você coisas que você nunca conseguiu imaginar, porque o seu olhar é terreno. Coisas celestiais que são tremendas. Vale a pena permanecer fiel. Vale a pena ser chamado de cafona, de antigo. Vale a pena permanecer no caminho que nos leva até o céu, porque Deus reservou para você e para cada um de nós coisas grandiosas, aleluias, glória a Deus. Vamos prosseguir aqui, tópico 2. A palavra do nosso Deus já nos adverte que Satanás
o inimigo do nosso Deus, ele vai fazer de tudo para que você caia, porque ele já caiu, ele já recebeu a máxima punição, que é o inferno. Então ele não quer ficar lá sozinho com os anjos que ele conseguiu carregar quando ele foi lançado para fora dos céus. Ele conseguiu ainda carregar com ele muitos anjos que foram iludidos com a sua astúcia. Lá em Isaías 14, de 12 a 15, nos diz que Lúcifer: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as altas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Satanás atentou a ser igual ao nosso Deus. E não há nada nem ninguém que possa se igualar ao nosso Deus, porque Deus, como nos diz em Romanos 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glórias a Deus, aleluias, pois ele eternamente, amém. O nosso Deus é o Criador de tudo e de todos. Satanás atentou ser igual a Deus, mas ele é só criatura, ele não tem o poder de ser criador. Ele é só criatura, e como criatura ele recebeu a máxima punição, que foi ser destituído da sua posição de anjo de luz, destituído de toda a glória divina que havia nele, e foi lançado no maior castigo, que é o inferno. E ele levou com ele muitos anjos que se deixaram levar pela sua astúcia. E ele tenta dia após dia levar a coroa da criação, que é a humanidade, junto com ele para o inferno. Mas o nosso Deus está conosco. O nosso Deus, o nosso Criador, ele está conosco e ele está nos ajudando, nos protegendo, nos ajudando a resistir o inimigo. Nós, enquanto cristãos, lá em Efésios 6:12, nos diz o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A sua luta não é contra o seu irmão, a sua luta é contra o inimigo das nossas almas, é contra o inimigo do nosso Deus. Se mantenha firme, se mantenha fiel ao nosso Deus, porque ele vai estar com seu exército de anjos guerreando junto com você para vencer o inimigo. Mas seja vigilante, seja destemido, seja fiel, porque para vencer o inimigo, você tem que estar no centro da vontade do nosso Deus, porque ele é astuto, mas ele não é mais poderoso do que o nosso Deus. Ele é apenas criatura, ele tem astúcia. Por isso que você tem que se manter vigilante e se manter longe de tudo aquilo que desagrada a Deus. Porque se você estiver muito tendencioso a estar se vangloriando das coisas do mundo, você estará se distanciando de Deus. Como nos diz no tópico 3. O tópico 3 nos fala sobre o cristão genuíno, cidadão do céu. O genuíno cidadão do céu, nessa longa trajetória da vida, até chegar no reino dos céus, até no dia do arrebatamento, você vai ter que percorrer esse longo caminho. Mas se mantenha no centro da vontade de Deus, porque enquanto você estiver no centro da vontade de Deus, o inimigo não vai poder te derrotar. Porque por mais que você passe por lutas e provações, você sempre vai estar protegido pelo nosso Deus. Lá em Tiago 4:4 nos diz que o amor do mundo corrompe a comunhão com Deus. Muito cuidado! Não ame as coisas que são deste mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você está passando por aqui porque você é cidadão do céu. Enquanto você estiver no mundo,
você tem que lutar para se manter no centro da vontade de Deus. Lá em Tiago nos diz: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você hoje está sendo esclarecido de que, se você amar as coisas deste mundo, se você quiser ser amigo do mundo, ser amigo do inimigo de Deus, você está perdendo a sua comunhão com Deus. Então, cuidado com isso. Para ser um genuíno cristão, mantenha-se no centro da vontade do nosso Deus, pois o cristão não está livre das tribulações. Lá em João 16:33 nos diz que: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo está nos animando lá em João 16:3. Olha, enquanto você estiver aqui nessa terra, você vai sofrer com doenças, com tribulações, com falta de dinheiro, com falta de alimento, com ódio, com dor, com rancor. Você vai passar por tudo isso. Mas tende bom ânimo, Cristo venceu o mundo e Ele nos deu o exemplo. Se Ele venceu, nós também somos capazes de vencer, porque nós somos obra dEle. Ele está conosco. Tudo que Ele padeceu na cruz foi para que você e eu pudéssemos ser vitoriosos. Mas para ser vitorioso nessa longa jornada até o céu, mantenha-se no centro da vontade do nosso Deus, pois aquele que vencer, lá em Apocalipse 2:10 está nos dizendo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Para todos aqueles que se manterem fiéis na jornada da vida, Deus tem reservado para você uma coroa de vitória e muitos galardões e bênçãos sobre bênçãos para você. Por isso, meu querido, se mantenha fiel a Deus, porque o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O nosso Deus, Ele tem um tesouro magnífico para você, que você nem consegue imaginar. Mas para isso, se mantenha fiel ao nosso Deus. Se mantenha no centro da vontade do nosso Deus. E você vai vencer esse mundo. Eu acredito em você. O nosso Deus acredita em você. E você tem um triunfo muito grande para conseguir percorrer essa jornada. O Espírito Santo de Deus habita em você. Deus está contigo. Você é mais do que vencedor. Vamos prosseguir? Vamos para a nossa próxima lição da revista Viver Mais para adolescentes de 15 a 17 anos, que traz como título A Determinação de Neemias. As duas lições hoje elas se casam, porque hoje nós estamos falando sobre o verdadeiro cristão. E nós temos aqui um verdadeiro cristão, Neemias, um homem determinado, um servo fiel que mesmo passando por luta, estando em exílio, estando passando por tribulações, se manteve fiel no centro da vontade do nosso Deus. Ele é um exemplo para você, adolescente. Por isso, observe um pouquinho da trajetória desse grande servo de Deus. E o nosso versículo-chave desse dia está lá em Neemias 2:20, que nos diz assim: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Não importa a provação que você esteja passando neste momento, nosso Deus vai fazer você prosperar. O nosso Deus vai fazer você vencer, porque Ele já determinou a partir do momento em que Cristo morreu na cruz do Calvário, você é um vencedor, você é um cidadão dos céus. Vamos começar então, tópico 1, Neemias, um homem de fé. Nós vamos ver agora um exemplo de um homem de fé, de um homem que não se deixou levar pelos prazeres deste mundo, não quis ser amigo do mundo, mas permaneceu amigo de Deus. Vamos para um relato histórico. Neemias, ele foi levado para o exílio na fortaleza de Suzã, a capital do Império Persa, que era aí governada pelo rei Artaxerxes. E Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes, então ele tinha uma certa aproximação do rei.
Porque você sabe que o copeiro experimenta tudo aquilo que o rei irá alimentar. Então ele tinha uma certa proximidade com o rei, com a rainha. E nós temos aqui também neste relato falando sobre Jerusalém, que Jerusalém estava destruída, os muros estavam destruídos e suas portas foram queimadas, e todas as pessoas que ainda estavam lá estavam vulneráveis a ataques inimigos, porque eles estavam com os muros destruídos há muito tempo. E quando Neemias ouviu aquele relato de que Jerusalém, a terra de Jerusalém, que a terra dele, que ele tanto amava, estava destruída, estava vulnerável a inimigos, ele ficou muito triste. E ele então foi aos pés do nosso Deus e ele orou, ele jejuou, ele clamou ao nosso Deus, pedindo ao nosso Deus que trabalhasse no coração do rei Artaxerxes, para que ele deixasse que ele fosse até Jerusalém para reconstruir os muros, para organizar a cidade. Então Deus, no seu imenso amor, no seu imenso poder, fez com que o rei Artaxerxes autorizasse que Neemias voltasse a Jerusalém para edificar os muros. Mas ele não fez só isso. Ele só não autorizou Neemias voltar de mãos vazias para Jerusalém, porque o nosso Deus, quando ele faz uma obra, ele faz completa. Artaxerxes, além de autorizar que o seu servo, o seu copeiro, fosse para a sua cidade natal erguer os muros, ele ainda providenciou cartas para os governadores facilitar a passagem de Neemias. Ele deu madeiras do jardim real para que Neemias pudessem levar para construir os muros. E ele ainda enviou soldados juntos com Neemias para facilitar essa jornada. Permaneça fiel ao nosso Deus, porque quando ele for entregar para você aquilo que ele reservou para a sua vida, ele não vai entregar pela metade, não. Ele vai entregar a bênção completa, assim como ele fez com Neemias, porque Neemias foi um servo que se manteve fiel e que soube usar as armas espirituais, que é o jejum e a oração. Antes de falar com o rei, ele jejuou e orou, ele apresentou aquela causa ao nosso Deus. Então, adolescente, antes de você entrar numa longa jornada, numa batalha, jejue, ore, use as armas espirituais que o nosso Deus nos ensinou a usar. Busque ao nosso Deus, coloque em primeiro lugar o reino do nosso Deus e com certeza você vai se tornar um homem, uma mulher de fé que vai fazer aquilo que o nosso Deus determinar. Vamos seguir? Tópico 2 da nossa revista fala sobre os inimigos se levantaram. Neemias estava lutando contra inimigos que estavam naquela terra, contra Simbalate, contra Tobias e contra Gesem. Esses inimigos, eles não queriam que Jerusalém, os muros de Jerusalém fossem reconstruídos. E eles fizeram de tudo para desanimar o povo, dizendo que o povo não ia conseguir reconstruir aquele muro. Eles colocaram inimizade, eles fizeram com que o povo quisessem ficar brigando. Eles colocaram desânimo naquele povo. Tanto é que a palavra de Deus nos relata que o povo, enquanto estava construindo o muro, porque Neemias não se rendeu às provações, às tentações, a toda aquela luta que ele estava passando com esses 3 inimigos, ele não se rendeu, ele não parava, ele trabalhava o tempo inteiro e animava o povo para trabalhar também naquela grande obra, porque ele não tinha muito tempo. E Neemias não se rendeu. Ao contrário, quando seus inimigos tentou fazer aliança com ele, ele falou: olha, eu não posso porque eu estou construindo uma grande obra. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para parar. E Neemias deu orientação àquele povo para que se colocasse como guarda ao redor do muro. E o povo estava construindo o muro, e uma mão estava ali com os materiais para construir o muro, e outra mão estava com a espada para que, se precisasse, naquele momento eles começassem a guerrear. Então, numa mão, eles estavam com a obra para trabalhar, e em outra mão, eles estavam com a espada ali preparados para guerrear. E isso é um exemplo para você e para mim também. Nós temos que estar firmes neste mundo, trabalhando, estudando, mas nós temos que estar preparados com a palavra do nosso Deus empunhada, sempre para que, se precisarmos guerrear contra o inimigo das nossas almas, nós tenhamos aqui a espada da fé, a espada do nosso Deus para lutar contra o inimigo.
Mas para que você possa ser vencedor, você tem que conhecer a palavra do nosso Deus. Essa palavra que é viva e eficaz. Então, para que você possa vencer o mundo, você tem que conhecer a palavra do nosso Deus. Então, para vencer o inimigo, você tem que ler, tem que jejuar, você tem que orar. Porque só através do jejum e oração é que você, é que nós seremos vencedores. Vamos prosseguir? Tópico 3, o selo da vitória, está em Neemias 8, de 2 a 3, que nos diz o seguinte: E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Depois que os muros de Jerusalém foram reconstruídos em 52 dias, que os inimigos do nosso Deus diziam que aquilo era impossível, só que eles se esqueceram de um detalhe. Deus estava do lado do seu povo, e tudo aquilo ali que foi feito pela fé, foi feito pela força do nosso Deus, com a determinação de um povo que queria se reconciliar com o seu Deus. O selo da vitória nos diz que após a reconstrução dos muros, o povo se arrependeu. O povo se arrependeu dos seus pecados e voltou para professar a fé diante do nosso Deus. A missão de Neemias ali não é só uma missão material de reconstrução de muro, mas de reconstrução espiritual, reconstrução da vida espiritual daquele povo que ainda estava ali. Porque a palavra do nosso Deus voltou a ser lida ali, dentro de Jerusalém. E lá em Neemias 9:3 nos diz: E levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. A palavra do nosso Deus voltou a ser proferida dentro dos muros de Jerusalém, e o povo se reconciliou com o nosso Deus. O povo chorou, clamou, se humilhou. O povo voltou para o nosso Deus. Então a obra que o nosso Deus estabeleceu que que Neemias fizesse ali foi feita. Não só a obra física, mas a obra espiritual também. Neemias foi um grande homem usado por Deus. Deixe que Deus te use também, para que tudo aquilo que está sendo feito, você possa fazer com perfeição diante do nosso Deus. Não se deixe intimidar pelas tribulações que você está passando nesse período de pandemia, mas levante a sua cabeça e creia que a vitória é sua para a honra e glória do nosso Deus. Levante a sua cabeça. Não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Adolescente, levante a sua cabeça. Você, meu irmão e minha irmã, levante a sua cabeça, porque a nossa força vem do nosso Deus. Os tempos estão difíceis, Nós estamos aí tendo mais e mais pessoas se contaminando com o coronavírus. Temos muitas mortes, mas levante a sua cabeça, não se deixe abater, porque as promessas do nosso Deus continuam inabaláveis. As promessas gerais do amor de Deus, que foram estipuladas para todo ser que está debaixo do sol, continuam. Todos os dias o sol nasce e se põe. Todos os dias nascem e morrem pessoas. Todos os dias as pessoas estão dando-se em casamento, estão casando. A vida continua. A jornada até o céu continua. Levante a cabeça, não se desanime. Ainda é tempo de andar, ainda é tempo de se reconciliar com o nosso Deus. Prossiga na jornada da fé e você vai ser um grande vencedor. Aleluias, glória a Deus, que o nosso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoe a sua vida.
Permaneça forte, permaneça fiel ao nosso Deus. Muito obrigada e até a nossa próxima lição.